Capítulo 13. A alma da cavalaria. Já indicamos que, originariamente, não só a realeza, mas também a nobreza tradicional foi definida por um elemento espiritual. Tal como para a realeza, pode-se considerar o caso em que esse elemento não seja inato na nobreza, mas pelo contrário seja adquirido. Apresenta-se assim uma diferença análoga à que existe entre a iniciação e a investidura. À investidura corresponde o que no Ocidente foi ordenação cavaleiresca e, noutros lugares, a iniciação ritual própria da casta guerreira. À iniciação, realização de natureza mais interior, direta e individual, corresponde à ação heroica no sentido tradicional, ou seja, sagrado, ligada a doutrinas como a da Guerra Santa e a da Mors Triumphalis. Vamos examinar separadamente esta segunda possibilidade. Aqui, trataremos apenas do espírito e do segredo da cavalaria medieval como exemplo da primeira possibilidade. Tem de se notar, em primeiro lugar, a diferença que existia na Idade Média Europeia entre a aristocracia feudal e a cavaleiresca. A primeira estava ligada a uma terra e à fidelidade, fides, a um determinado príncipe. Em contrapartida, a cavalaria apresenta-se como uma comunidade supraterritorial e supranacional, cujos membros, consagrados ao sacerdócio militar, já não tinham pátria e deviam fidelidade não a pessoas, mas sim, por um lado, a uma ética que tinha por valores fundamentais a honra, a verdade, a coragem e a lealdade, e por outro, a uma autoridade espiritual de tipo universal, que era essencialmente a do Império. A cavalaria e as grandes ordens cavaleirescas no ecúmeno cristão entravam, pela sua essência, no quadro do Império, representando a contrapartida do que o clero e o monacato eram na ordem da Igreja. A cavalaria não tinha um caráter necessariamente hereditário. Podia-se tornar cavaleiro. Para isso, requeria-se que o aspirante realizasse empreendimentos que demonstrassem o seu desprezo heroico pela vida e a dupla fidelidade acima referida. Nas formas mais antigas da ordenação cavaleiresca, o cavaleiro ordenava o cavaleiro, sem a intervenção de sacerdotes, quase como se no guerreiro existisse uma força, semelhante a um fluido, como se chegou a dizer, capaz de fazer surgir novos cavaleiros por transmissão direta. Do que se encontram vestígios também na tradição indo-ariana, guerreiros que consagram guerreiros. Foi, seguidamente, que se recorreu a um rito especial para a ordenação cavaleiresca. Mas isto não é tudo. Com efeito, pode-se indicar um aspecto mais profundo da própria cavalaria europeia. Como introdução, pode-se referir desde já ao facto de os cavaleiros votarem a uma dama as suas empresas heroicas, e o culto da mulher em geral, na cavalaria europeia, ter chegado por vezes a tais formas que pareceria absurdo e aberrante se tivesse de ser tomado à letra. O consagrar uma fidelidade incondicional a uma dama foi um dos temas mais constantes nas cortes cavaleirescas, e segundo a teologia dos castelos, não havia dúvidas de que um cavaleiro morto pela sua dama participava do mesmo destino de imortalidade abençoada que era assegurada ao cruzado, que morria pela libertação do templo. Na realidade, aqui é frequente aparecerem a fidelidade a Deus e a fidelidade à dama como equivalentes. Também se pode salientar que, segundo alguns rituais, a dama do cavaleiro neófito tinha de despí-lo e levá-lo ao banho, para que se purificasse antes de receber a ordenação. Por outro lado, os heróis de aventuras por vezes escabrosas, em que figura a dama, como Tristão, Sir Tristram e Lancelot, são ao mesmo tempo figuras de cavaleiros do rei Artur votados à demanda do Graal, membros da mesma ordem dos Cavaleiros Celestes, a que pertence o hiperbóreo Cavaleiro do Cisne. A verdade é que em tudo isto se ocultavam com frequência significados esotéricos, que não se destinavam nem aos juízes da Inquisição, nem a agentes comuns, pelo que se exprimiam sob a cobertura de costumes estranhos e de contos eróticos. Em certos casos, o que se pode dizer a propósito da dama, da cavalaria, aplica-se igualmente à dama dos fiéis de amor, gibelinos, e remonta, de resto, a um simbolismo tradicional uniforme e preciso. A dama, a quem o cavaleiro jura uma fidelidade incondicional,
e a quem se vota também com frequência ao cruzado, a dama que conduz à purificação, que o cavaleiro considera como sua recompensa e que o tornará imortal quando morrer por ela, é essencialmente como uma figuração, como hoje em dia já está documentado precisamente no caso dos fiéis do amor. Uma figuração para a santa sabedoria. Uma encarnação mais ou menos precisa como tal da mulher transcendente ou divina, do poder de uma espiritualidade transfiguradora e de uma vida que não se mistura com a morte. Aliás, este tema insere-se num conjunto tradicional bem identificado, existindo um vasto ciclo de sagas e de mitos em que a mulher figura com este mesmo valor simbólico. Dieb, a juventude perpétua, que se torna esposa do herói Heracles na residência olímpica, de Idun, que quer dizer renovação, rejuvenescimento, e de Gunlod, detentora da poção mágica Oderdir, a Freya, deusa da luz, que é a ambição constante dos seres elementares que tentam em vão obtê-la. A Sigridfa Brunhild, que Wotan destina a ser a esposa terrestre de um herói que atravessa uma barreira de fogo, da mulher da terra dos vivos e do vitorioso Bogad, que atrai o herói gaélico Condal Kane, às mulheres egípcias que trazem a chave da vida e o lótus da ressurreição, e à azteca Tioaimiki, que guia os guerreiros tombados à casa do sol, da donzela forte e bela que conduz os espíritos à ponte celeste Kinvad, a Ardvi Sura Anahiti, forte e santa, proveniente do Deus da Luz, a quem se pede a glória pertencente à raça ariana e ao santo Zaratustra, e portanto a sabedoria e a vitória. Da esposa de Guzar, o herói tibetano, emanação de dolma e conquistadora, que não deixa de estar relacionada com o significativo duplo sentido do termo sânscrito Sakti, que tanto quer dizer esposa como potência. As Fravashi, mulheres divinas que são simultaneamente, tal como as valquírias, partes transcendentais da alma humana e dão a vitória a quem as invocar, favores a quem as amar e saúde aos enfermos. E assim por diante. Por tudo isso perpassa um único tema. Este pode fazer-nos penetrar na dimensão esotérica de uma parte da literatura cavaleiresca acerca da mulher e do seu culto. Na tradição indo-ariana diz: não é pelo amor à qualidade de guerreiro, no sentido material do termo, que é querido o estado de guerreiro, mas sim pelo amor ao Atma, ao princípio, tudo na luz, tudo na imortalidade do eu, que é querido o estado guerreiro. O que acreditar que a dignidade de guerreiro provenha de algo diferente do Atma será abandonado pela casta dos guerreiros. E esta mesma ideia pode servir de fundo ao aspecto particular da cavalaria que temos vindo a considerar aqui. Contudo, é preciso chamar a atenção para o facto de, em certos casos, o simbolismo da mulher poder assumir um caráter negativo, ginecocrático, de que falaremos mais adiante. Diferente do que se refere à linha mestra da cavalaria e que corresponde, pelo contrário, ao ideal da virilidade espiritual já aludido quando se falou das relações entre o sacerdote e o rei. O emprego insistente e reiterado de figurações femininas, mesmo em ciclos de tipo heróico, na realidade não quer dizer senão isto. Mesmo perante a força que pode iluminá-lo e conduzi-lo a algo mais que humano, o ideal do herói e do cavaleiro continua a ser a atitude ativa e afirmativa que em todas as civilizações normais definem o verdadeiro homem em relação à mulher. É este o mistério que, sob uma forma mais ou menos latente e oculta, tem informado uma parte da literatura cavaleiresca medieval e que também não tem sido estranho às chamadas cortes de amor. Por exemplo, ao conferir um significado profundo à questão discutida tanto com frequência, se a dama tem de dar a preferência a um clérigo ou a um cavaleiro. As próprias singulares declarações de certos códigos cavaleirescos, de que o cavaleiro, concebido numa dignidade quase sacerdotal ou inclusivamente como Chevalier Celeste, tem o direito de fazer suas as mulheres de outros,
incluindo as do próprio soberano, na condição de saber demonstrar-se mais forte, em que a posse da mulher deriva automaticamente da sua vitória. Podem ter um lado esotérico, que pode remontar aos significados já indicados, ao falarmos da saga do Rei dos Bosques de Nemi. Entramos assim num capítulo de experiências vividas, pelo que temos de afastar a ideia de que em tudo isto se trata apenas de símbolos abstratos e inoperantes. Em particular, temos de aconselhar ao leitor uma outra obra nossa, a Metafísica do Sexo, no que diz respeito ao caso em que a mulher iniciática, ou a mulher secreta, pode também ser invocada numa mulher real, e em que o Eros, o amor, o sexo, foram conhecidos e utilizados em função das suas possibilidades reais de transcendência. Possibilidades que numerosos ensinamentos tradicionais assinalam, a ponto de se definir uma via especial para o afastamento efetivo dos limites do eu e para a participação em formas superiores do ser. Existencialmente, a própria natureza do guerreiro podia apresentar eventualmente uma qualificação para esta via. Mas sobre este assunto, aqui não podemos deter-nos. Por outro lado, é possível, tanto aqui como noutros lugares, que em certos casos e em certas figurações se conservam fragmentos materializados e dispersos de um antigo simbolismo. Que o facto de ser cavaleiro confira um prestígio especial. Que o cavaleiro surja, por vezes, unido ao seu cavalo, a ponto de partilhar com ele perigos e glória, e seja ritualmente degradado quando se deixar cair da sela. Isto pode ter um alcance que ultrapassa o simples plano material e estar relacionado com certos prolongamentos do antigo simbolismo do cavalo. Com efeito, é como natureza alada que se eleva nos céus, e que os heróis divinos tinham de montar a título de prova que surge o cavalo nos conhecidos mitos de Perseu e de Belerofonte. O simbolismo torna-se ainda mais transparente no mito platónico, em que o resultado da contenda entre o cavalo branco e o cavalo negro, com a alma no papel de auriga, decide o destino transcendental desta última. Sucede o mesmo no mito de Phaeton, levado à sua perda pelo ímpeto do seu corcel que quer alcançar Hélios. Nas suas relações tradicionais com Poseidon, deus do elemento líquido, o cavalo aparece na realidade como o símbolo da força elementar da vida, e também na sua relação com Marte, outro deus equestre da antiguidade clássica. O cavalo foi expressão da mesma força aqui assumida em função do princípio guerreiro. Isto esclarece igualmente o sentido de duas representações que, neste contexto, têm uma importância muito particular. Trata-se, em primeiro lugar, do facto de, em certas figurações clássicas, a alma heroicizada, ou seja, transfigurada, ter sido apresentada como um cavaleiro ou acompanhada de um cavalo. Em segundo lugar, trata-se do chamado Kalki Avatara. Segundo a tradição indo-ariana, é sob a forma de um cavalo branco que se encarnará a força que porá fim à Idade Obscura, destruindo os maus e, em particular, os Mlekas, que são apenas guerreiros degradados e separados do sagrado. Em face destes, a vinda do Kalki Avatara leva à restauração da espiritualidade primordial. Talvez se pudessem seguir as séries destes temas simbólicos na romanidade e a seguir, pouco a pouco, precisamente até à Idade Média cavaleiresca. Num plano mais relativo histórico, o elemento sagrado da aristocracia cavaleiresca europeia recebeu um estatuto formal no rito de ordenação, como foi definido pelo século XII. É, ao fim de um duplo período septenário de serviço junto de um príncipe, período que ia dos 7 aos 14 anos e dos 14 aos 21 anos, em que se tinham de dar provas de lealdade, de fidelidade e de valentia, que tinham lugar este rito, numa data que, sendo de preferência na Páscoa ou no Pentecostes, assim já remontava à ideia de uma ressurreição ou de uma descida do Espírito. Em primeiro lugar, implicava um período de jejum e de penitência, cujo sentido estava bastante próximo do que tinha o período de recolhimento e de isolamento previsto na iniciação real eleusina,
e no rito de entronização imperial que, ainda há poucos anos, se celebrava sem alterações no Japão. Neste rito figuravam uma velada noturna e um período purificador que preparava o contacto com as deusas do sol. A seguir, intervinha uma purificação simbólica sob a forma de um banho, para que, como diz Redi, estes tais cavaleiros adoptem uma nova vida e novos costumes. A velada de armas seguia-se, ou por vezes precedia-o, a este rito purificador. O futuro cavaleiro passava a noite no templo, de pé ou ajoelhado, com a proibição de se sentar um único instante, em orientação para que a divindade propiciasse a obtenção do que lhe faltava para a sua qualificação. Em todos os casos, depois do banho, o cavaleiro envergava uma veste branca, a exemplo dos antigos neófitos dos ministérios, símbolo da sua natureza renovada e purificada. E por vezes também um colete preto, para recordar a dissolução da natureza mortal, e uma outra veste vermelha, como alusão aos deveres pelos quais, se fosse preciso, ele devia estar pronto a derramar o seu sangue. Finalmente, tinha lugar a consagração sacerdotal das armas depostas sobre o altar, em que se concluía o rito, e cujo objetivo era o de induzir uma determinada influência espiritual a defender a nova via do guerreiro elevado à dignidade cavaleiresca e feito membro da ordem universal representada pela própria cavalaria. Por outro lado, na Idade Média, floresceram numerosos tratados em que cada arma e cada objeto usados pelo cavaleiro eram apresentados como símbolos de qualidades espirituais ou éticas, símbolos esses destinados a recordar-lhe de maneira sensível as referidas virtudes e por isso quase a ligarem a cada ação cavaleiresca uma ação também interior. Seria fácil indicar um simbolismo comparável na mística das armas de outras civilizações tradicionais. Limitar-nos-emos a recordar o exemplo da nobreza guerreira japonesa, que considerou o sabre de guerra como uma coisa sagrada. O seu fabrico estava submetido a regras invioláveis. Ao trabalharem neles, os armeiros tinham de se vestir com hábitos rituais e purificar as forjas. A técnica de temperar as armas era absolutamente secreta, apenas transmitida de mestre para discípulo. A lâmina do sabre tinha o valor de símbolo da alma do samurai, e o uso da arma estava sujeito a regras bem precisas. Bem como o treino do sabre e de outras armas, por exemplo o arco, podia ter uma dimensão inclusivamente iniciática, nomeadamente nas suas relações com o zen. No rol das virtudes cavaleirescas, fornecido por Redi, a primeira que se encontra é a sabedoria, e só depois surgem a fedeltate, liberalitate, a força, etc. Igualmente, segundo a lenda, Rolando aparece também como um campeão de ciência teologal, e é sobre esta ciência que discute antes do combate com o seu adversário Ferragus. Godofredo de Bolonha foi chamado por alguns dos seus contemporâneos Lux Monacorum, e Hugo de Tabária, na sua Ordem de Chevalerie, fez do cavaleiro um sacerdote armado, que devido a esta dupla qualidade tem o direito de entrar na igreja e de nesta manter a ordem com a sua espada santa. E é precisamente no campo da sabedoria que também se vêem, na tradição indo-ariana, membros da aristocracia guerreira rivalizarem vitoriosamente com Brahmana, ou seja, com representantes da casta sacerdotal. E tornam-se Brahmana, ou serem já, enquanto tais, Brahmana, os que guardam a chama sagrada. Isto volta a confirmar o aspecto interior da cavalaria e, mais geralmente, da casta guerreira no mundo da tradição. Com o declínio da cavalaria, também a nobreza na Europa acabou por perder o elemento espiritual como ponto de referência da sua mais alta fidelidade, tornando-se parte de simples organismos políticos, como é precisamente o caso das aristocracias dos Estados Nacionais que se sucederam à civilização ecuménica da Idade Média. Os princípios da honra e da fidelidade subsistem mesmo quando o nobre já não é mais que um oficial do rei, mas é privado de luz, vã e estéril,
a fidelidade, quando já não se refere, pelo menos de maneira imediata, a algo para além do humano. É por isso que as qualidades conservadas por via hereditária na nobreza europeia, já não tendo nada que as renove no seu espírito imaginário, tinham de sofrer uma degenerescência fatal. Ao declínio da espiritualidade real, não podia deixar de seguir-se o da própria nobreza e o advento de forças pertencentes a um nível mais baixo. Referiu-se que a cavalaria, tanto pelo seu espírito como pelo seu ethos, entra organicamente mais no âmbito do império que no da Igreja. É verdade que o cavaleiro incluía quase sempre nos seus votos a defesa da fé. Porém, isso tem de se entender mais como expressão de uma faculdade genérica de subordinação heroica a algo de superindividual que como uma profissão de fé consciente em sentido específico e teologal. E por pouco que se vá além da superfície, aparece que os troncos mais luxuriantes da floração cavaleiresca foram buscar a sua seiva a ordens e a movimentos suspeitos de heresia por parte da Igreja, a ponto de serem perseguidos e por vezes até mesmo destruídos por ela. As doutrinas dos albigenses não poderiam ser consideradas absolutamente em conformidade com o ponto de vista tradicional. Todavia, não se pode contestar, especialmente em referência a Frederico II e aos aragoneses, uma ligação dos albigenses a uma corrente da cavalaria que defendeu a ideia imperial contra as pretensões da Cúria de Roma, avançando com os cruzados, não sem intenção, sobre Jerusalém, quase como sobre o centro de uma espiritualidade mais alta que a que se encarnava na Roma papal. O mais inconfundível, contudo, é o dos templários, desses ascetas guerreiros que tinham renunciado a todos os prazeres do mundo e da carne por uma disciplina que não se exercia nos conventos, mas sim nos campos de batalha, com uma fé que se consagrava mais com o sangue e com a vitória que com as orações. Os templários possuíam uma sua iniciação secreta, cujos pormenores, requintadamente coloridos pelos seus acusadores com tons blasfemos, são bastante significativos. Entre outros aspectos, os candidatos à iniciação templária mais elevada deviam, numa fase preliminar do rito, repudiar o símbolo da cruz e reconhecer que a doutrina de Cristo não conduz à salvação. Além disso, acusava-se os templários de entendimentos secretos com os infiéis e de celebrarem ritos infames, no decorrer dos quais, nomeadamente, teriam sido queimados recém-nascidos. Em tudo isto, tal como foi contínua, mas inutilmente declarado no decorrer do processo, tratava-se apenas de símbolos. Tal como o facto de queimar um recém-nascido correspondia presumivelmente ao batismo de fogo do regenerado, igualmente, no facto de repudiar a cruz, tratava-se com todas as probabilidades de reconhecer o caráter inferior da tradição esotérica própria do cristianismo devocional, o que era necessário para poder elevar-se posteriormente a uma forma de espiritualidade mais alta. Em geral, como já foi justamente salientado por alguém, basta apenas o nome de templário para se fazer pensar em algo transcendente. O templo é uma dominação mais augusta, mais vasta e mais compreensiva que a de igreja. O templo domina a igreja. As igrejas arruinam-se, o templo permanece, como um símbolo do parentesco das religiões e da perpetuidade do seu espírito. Outro ponto de referência da cavalaria europeia foi o Graal. A saga do Graal é uma das que refletem melhor a aspiração secreta da cavalaria gibelina. Mas tanto esta saga remonta a qualidades ocultas que não se podem ligar nem à Igreja, nem, de um modo geral, ao cristianismo. Não só a tradição católica, enquanto tal, não conhece o Graal, como também os elementos essenciais da lenda se ligam a tradições pré-cristãs e, inclusivamente, nórdico-hiperbóreas, como a dos Tuatha, raça dominadora da vida e das suas manifestações. Que o próprio Graal, nas suas formas mais significativas da lenda, surja não como um cálice místico, mas sim como uma pedra,
Pedra da Luz e Pedra Luciferiana, que as aventuras que se lhe referem tenham, quase sem exceção, um caráter com muito mais frequência heroico e iniciático que cristão e eucarístico. Que Wolfram von Eschenbach utilize para designar os Cavaleiros do Graal o termo Temples, assim como uma insígnia templária, cruz vermelha sobre fundo branco, se encontra nas vestes de alguns Cavaleiros do Graal e na vela do navio em que Perlevaux, Parsifal, parte para nunca mais voltar, e assim por diante. São outros pontos que devemos limitar-nos a assinalar aqui. É digno de relevo o facto de, mesmo nas formas mais cristianizadas da saga, subsistirem referências extraclericais e supra-sacerdotais. Pretende-se que o Graal, cálice luminoso cuja presença suscita uma mágica animação, pressentimento e antecipação de uma vida não humana, depois da última ceia e da morte de Jesus, tenha sido levado para anjos para o céu, de onde só teria voltado a descer quando apareceu na Terra uma linhagem de heróis capazes de guardá-lo. Com este objetivo, o chefe desta linhagem constituiu uma ordem, concebida como sendo de cavaleiros perfeitos, ou celestes. Alcançar o Graal, na sua nova localização terrestre, e fazer parte dessa ordem, que frequentemente se confunde com a cavalaria do rei Artur, foi o mito e o mais alto ideal da cavalaria medieval. Pois bem, descendendo a Igreja Católica diretamente e sem interrupções do cristianismo das origens, o facto de ter desaparecido o Graal cristianizado até à constituição de uma ordem não sacerdotal, mas precisamente cavaleiresca, atesta, evidentemente, a organização e desenvolvimento de uma tradição diferente da católica e apostólica. E mais, em quase todos os textos do Graal se vai além do símbolo, de fundo ainda sacerdotal, do templo. O templo é substituído pelo símbolo mais inequívoco de uma corte ou de um castelo real para designar o local misterioso, dificilmente acessível e bem defendido, em que está guardado o Graal. E no mistério do Graal, além da prova, que consiste em voltar a soldar uma espada quebrada, o tema central é uma restauração real. Espera-se um cavaleiro que faça reflorescer um reino arruinado, que vingue ou cure um rei ferido, ou paralisado, ou vivo apenas na aparência. Estes temas estão relacionados através de ligações transversais tanto ao mito imperial em geral, como à própria ideia do centro supremo, invisível e polar do mundo. É claro que tudo isto, neste ciclo que teve ressonâncias tão profundas no mundo cavaleiresco medieval, atuou uma tradição que tinha pouco a ver com a da religião dominante, se bem que, para se exprimir e também para se ocultar, tenham adotado aqui e ali elementos do cristianismo. O Graal, na realidade, é um mito da religião real, confirmando tudo o que se disse a propósito da alma secreta da cavalaria. Se quisermos considerar também um domínio mais exterior, ou seja, o da visão geral da vida e da ética, temos de reconhecer toda a envergadura da ação formadora e retificadora que o cristianismo sofreu por parte do mundo cavaleiresco. O cristianismo só conseguiu conciliar-se com o ethos cavaleiresco e formular a própria ideia de guerra santa, faltando aos princípios ditados por uma concepção dualista e evasiva da espiritualidade, que lhe deu o seu caráter específico em relação ao mundo tradicional clássico. Teve de esquecer as palavras agostinianas. O que se consegue pensar na guerra e suportá-la sem uma grande dor, este realmente perdeu o sentido humano. As expressões ainda mais drásticas de Tertuliano e o seu aviso, o Senhor, ordenando a Pedro que voltasse a empenhar a espada, desarmou os soldados. O martírio de um São Maximiliano e de um São Teógono, que preferiram a morte à milícia, e as palavras de São Martinho na véspera de uma batalha: sou um soldado de Cristo, não posso desembainhar a espada. O cristianismo teve, também, de dar ao princípio cavaleiresco da honra um reconhecimento bem diferente do que era possível com base no princípio cristão do amor, e, apesar de tudo, teve de se conformar ao tipo de uma moral mais heróico-pagã que evangélica, capaz de não encontrar nada de herético em expressões como esta de um João de Salisbury,
A profissão das armas, tanto mais digna quanto necessária, foi instituída pelo próprio Deus em pessoa, até ao ponto de ver na guerra uma via possível de ascese e de imortalização. Por outro lado, foi precisamente devido a este desvio da Igreja dos temas predominantes do cristianismo das origens que a Europa conheceu, em mais de um aspecto, na Idade Média, uma última imagem de um mundo de tipo tradicional.